Gente, vocês estão me ouvindo aí? Não, deixa eu ver aqui. Estamos ouvindo. Já estou entrando. Eu tenho que controlar toda a edição aqui. Deixa eu ver. Ótimo. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Já já eu vou chamar a doutora Bruna, que já está a postos aqui nos nossos estúdios intergalácticos. Olha só. Gente, meu nome é Marco Antônio Jô. Se tiver alguém aqui novo, pode se comunicar ali. Estou vendo muita gente aqui, ó. Tem gente aqui, o Dalmir, a Luciana, bom dia, o Sérgio, a Luciana Talma, o bicho meu deve ser a Valéria, Dalmir, Camila Castro, muito legal. Se vocês puderem compartilhar esse link com quem vocês gostam, gente, falar, ó, seria legal você estar aqui, se estiver dando sopa aí, domingo, 10 horas da manhã, a maioria começa a acordar. Quem gosta de dormir mais, acorda por volta dessa hora, né? Eu de domingo não consigo dormir muito tempo, não. Eu já acordo meio cedo. Cedo de domingo para mim é 8, 7h30, 8. Velho, gente, mesmo que é velho, não é porque eu sou, é velho. Velho é assim que funciona, tá? Escreve de onde vocês são aí, gente, por favor. O seguro. O João Roberto Cardoso, o seguro não deu certo. Eu não sei o que é que esse seguro aí, viu? Não sei se você está falando com a Bruna, se está falando comigo, depois ela entra aí, ela vê. Gisele, de onde vocês são, gente? São Paulo? Que cidade, por favor? Alguns eu já conheço aqui, né? Outros menos. Deixa eu ver aqui, tem gente aqui, olha, nossa, o Dalmir de Petrópolis. Dalmir, foi você quem estava mandando um livro lá para você? E não chegava, uns rolos lá, né? Coisa desse nosso correio. Ô, João, então manda uma mensagem para mim, porque eu não sei o que é seguro. Corretor. Ah, o João Roberto, entendi. Tá, ok. Agora você vai saber que seguro é. Eu mexo com isso aí o dia inteiro. Agora que caiu a ficha, mas imagina, eu falo com milhares de pessoas por semana. Concórdia, Joinville, o Alfredo, o Dalari está aqui, ó, gente importante, é advogado também, né? O Alfredo Dalari, gente, ele é advogado e veterinário. Ele tem as duas profissões, como aliás tem bastante, né? Bastante, entre aspas, até que eu conheço vários, né? A Monique, Cabo Frio, o Dalar está lá em Serra Negra, em São Paulo. Ótimo, gente, ótimo. Olha, bem-vindos aqui, bom dia para vocês. Deixa eu explicar o que vamos fazer aqui. Nós vamos fazer uma entrevista com a doutora Bruna Barbosa, que já vai entrar já. Perguntas, vocês podem fazer pergunta também, tá? Eu não vou fazer perguntas haters. Se tiver alguém aqui que detona essas coisas, sabe, falta de educação, você pode perguntar o que você quer, com educação, qualquer coisa. O máximo que pode acontecer é as pessoas não responderem, né? Isso é raro comigo, tá? Raríssimo. Em 38 anos que eu estou nessa profissão, 38 anos, né? Eu estou nessa história desde 84, 84. Nós estamos em 22, então é muito pouco assim, né? No começo, quando eu dava aula lá da parte de cirurgia, era um pouco polêmico, mas porque era novo, né? Então as pessoas não conheciam, às vezes, técnicas, né? Depois eu também juntei a essa área a parte de gestão, né? E aí já tem mais legislação envolvida entre as... Se bem que agora, nesse exato momento, enquanto eu estou falando com vocês aqui agora, está tendo um curso do Sérgio Lobato e a Priscila Gioso, que é a minha esposa, sobre processos e gestão e responsabilidade técnica. Eles estão dando um curso, vai acabar agora, hoje, aqui em São Paulo, presencial, foi exclusivamente presencial. Vai haver um curso de processos, quando eu falo processos, não é processo jurídico, tá? Porque a nossa convidada é advogada, são processos de sistematização, POPs, né? Procedimentos operacionais padrão, a gestão técnica, a responsabilidade técnica. Vai ter um agora também, agora não, tem as datas todas aí, minha equipe depois fala com vocês, tá? Online, vai ter já teve, o ano passado, foi um sucesso muito bacana, gente do Brasil inteiro, tá? E deixa eu ver, Ângela de Camaçari, legal, Ângela, Bahia, você vê que tem do Brasil inteiro aqui. Gente, se vocês puderem convidar as pessoas com o link que vocês têm aqui, para entrarem aqui, seria interessante, inclusive ter os funcionários para entrar aqui, né? Olha, sem mais delongas,
eu vou chamar a doutora Bruna Barbosa, que já vai entrar aqui. Você está pronta, Bruna? Sim? Ótimo, ela já está pronta. Eu vou colocar ela aqui. Pronto, ela já está aqui. Deixa eu ver se o seu microfone está funcionando. Bruna, tudo Olá, bem? bom dia, tudo ótimo, vocês? Tudo bem, tudo. Olha, a Bruna Barbosa vai ser a nossa entrevistada hoje aqui. Ela está diretamente de Minas. Você está em BH, região de Belo BH? Horizonte, Minas Gerais. Tá. Então ela está lá, mineira. Quer dizer, não sei se você é mineira, né? De repente nasceu em outro Sou, lugar. Mineira mesmo. sou. E eu vou entrevistar a doutora Bruna Barbosa, que é advogada e também formada em ciências contábeis. Então, ela tem duas faculdades, além de outras coisas aqui. Bruna, bem-vinda, bom dia. E já fala aí para nós sua trajetória, né? Você é advogada também. Por que uma coisa levou a outra levou a uma? Você consegue unir as duas? Como é que é isso? Bom dia. Obrigado por você estar aqui, tá? Obrigada eu pelo convite, né? O começo aí, a segunda vez que a gente faz esse encontro, né? Mas na primeira vez a gente ainda não tinha uma união, né? E aí agora a gente tem uma união. Depois Gioso conta para vocês, eu começarei a dar aulas dentro do curso, né? Do professor Gioso. E gente, primeiro ele foi meu aluno. Primeiro, ele entrou no meu curso, se tornou meu aluno, Eu e consumiu a meu Priscila, conteúdo, mais a Priscila ainda, porque mais ela a está Priscila, direto. exatamente. Mas como eu atendo a empresa, né? Então, a empresa do Gioso aí, da Priscila. Então, eles consumiram, me testaram, né? Viram ali o que era, entenderam quais eram as soluções para depois a gente fazer essa parceria. Então, eu vi o senhor falando aí, né, Gioso, que tem 30, como é que começou em 84, há 38 anos. Eu nasci em 83. Então, quando eu estava nascendo, você já estava aí ensinando gestão para os veterinários. Impressionante. Nossa Senhora, que honra, viu? Obrigada. Obrigada por me convidar. Isso só quer dizer que eu sou velho, viu, gente? Só quer dizer que eu sou velho, só. Gente, a minha trajetória é a seguinte: primeiro, algumas pessoas começam por amor, outras caem de paraquedas e dão certo, e algumas fazem o que fazem pela dor. Eu faço o que faço pela dor, né? Eu tenho uma cicatriz gigantesca na minha vida, porque quando eu tinha 15 anos, os meus pais foram processados. Os autônomos do restaurante deles processaram e pediram vínculo de emprego. E eles perderam vários processos judiciais trabalhistas, e naquela época eu estava fazendo 15 anos. Então eu sei que hoje não é comum ter festa de debutante. A minha filha de 12 anos fala que quer viajar para a França, para Nova York, ela não quer festa, mas eu queria festa. A minha época era a festa, debutante, 15 rapazes, etc. Eu queria aquilo e eu não pude ter. Então, para mim, foi uma dor gigantesca, tá? E por causa disso, com 16 anos, eu comecei a estudar o curso técnico de contabilidade. Então, só vou fazer essa pequena correção: não foi faculdade de ciências contábeis, foi o curso técnico de contabilidade, que naquela época existia, hoje não existe mais. Era um curso que durava de 2 a 3 anos, hoje ele não existe mais nesse formato. Tanto que eu pude ter um escritório de contabilidade. Então, quando eu me formei aos 18 anos no curso técnico, eu montei o meu escritório de contabilidade, tive ele por vários anos, mas vi que não era suficiente. Que para ajudar mesmo os empresários a contratar as pessoas sem vínculo de emprego, não era para o contador que eles contavam. Porque como eles não formalizavam seus contratados, não passava pela contabilidade. Eu vi que era na advocacia. Então, aos 18 eu entrei, não, antes dos 18 até um pouco, eu entrei na faculdade de Direito. Eu me formei em Direito com 22 anos e nesse momento eu vendi o meu escritório de contabilidade para um contador que era o contador das padarias do meu marido. Meu marido tinha 5 padarias, eu já estava casada, eu casei com 21, que eu sou doida, né? Tudo na minha vida tem que ser cedo. E aí eu casei com 21, meu marido fez esse intercâmbio meu com o contador das padarias dele, eu vendi o meu escritório de contabilidade para ele e ele abriu um departamento jurídico dentro da contabilidade dele, que é uma das maiores contabilidades da minha cidade. Então, assim,
não posso deixar de agradecer ao meu primeiro mentor, né, o Matheus, que me deu essa oportunidade e abriu, porque, gente, conseguir os primeiros clientes é muito difícil em qualquer profissão. E graças a ele, quase todos os clientes da contabilidade se tornaram meus clientes automaticamente. Então, ali eu fazia contratos, defesa de taxa de prefeitura, de engenho de publicidade, de execução fiscal, enfim, o meu começo de carreira foi trabalhando para micro e pequenas empresas desse escritório que era um dos maiores, ainda é um dos maiores aqui de Belo Horizonte, tá? Então, por isso eu faço o que eu faço, por essa gigante cicatriz. E aí, quando eu formei, eu já fui focando sempre nisso, trabalhista, né, empresas, e é o que eu amo fazer. E faço aí só há 17 anos. E como é que você entrou na veterinária? Porque, veja bem, a Bruna, ela atua com várias áreas, não é veterinária exclusivamente, né? Ela é uma advogada para serviço para várias empresas, etc., de vários segmentos. Mas na veterinária você entrou quanto tempo atrás e como foi isso? Na veterinária, eu entrei há exatos 7 anos. Tá? Quando eu comecei carreira lá nesse escritório de contabilidade, os meus clientes primeiros foram hospital. Então, eu atendi um grande hospital da minha cidade, então eu fiz a implantação das minhas soluções para fisioterapia hospitalar, psicologia, raio-x, né? Então, assim, os meus primeiros clientes foram muito nesse segmento, porque nessa contabilidade tinha muitos clientes desse ramo da saúde. E aí, minha solução até então, né, quando eu me formei, a minha solução chamava gestão de terceirizados. Então, eu implantava nas empresas o autônomo no RPA, o MEI, quando ele surgiu, porque naquela época ainda não existia a legislação do MEI, então, assim, na hora que entrou a lei do MEI, eu também passei a agregá-la dentro dessa solução. O PJ, né, dele abrir uma PJ e emitir nota fiscal. Eu atendia muito também o cooperado, porque na área da saúde humana faz-se muito o recebimento de convênio através de cooperativa, tá? E associações. Só que eu entrei para uma pós-graduação, lá na Fundação Getúlio Vargas. O nome dessa pós-graduação é LLM em Direito Empresarial, com ênfase em societário. Então, eu fiz essa pós-graduação há 12 anos. Quando eu fiz essa pós-graduação, lá dentro, eu aprendi o sócio de serviço e fiquei apaixonada. Eu falei, caramba! Dentro do meu gestão de terceirizados, eu já tinha autônomos, MEIs, PJs, cooperado, associação. Aí surgiu o sócio de serviço que eu aprendi dentro dessa pós-graduação de Direito Societário da FGV. Claro que eu tinha que aprender lá, porque Direito Societário, o sócio de serviço está no artigo 1006 do Código Civil, Direito Societário, ainda bem que eles ensinaram, que a faculdade não ensinou e os livros não ensinaram, mas na pós, bem específica ali, ensinaram. Eu aprendi, fiz monografia nesse tema e agreguei esse assunto. Foi aí que o Sindivete me achou. Quando eu comecei a divulgar há 12 anos o sócio de serviço, porque eu estava implantando o sócio de serviço para fisioterapia, para psicologia, para os médicos humanos, para o raio-x. Então, eu já tinha ali uma carreira implantando o sócio de serviço na saúde, que são profissionais, né, os dentistas, eles são profissionais que têm o hábito de não ser CLT. É muito comum na carreira da saúde humana não ser CLT. Tá? Eles veterinário é igual, né? Veterinário é igual? Não é parecido? Não tem CLT também? Pois é, na veterinária eu gostaria, aí é um desejo meu aqui interno, que a veterinária aprendesse que é muito melhor ganhar dinheiro sem CLT. Mas eu ainda me deparo, tanto que quem me contratou primeiro foi o Sindivete, foi o Sindicato dos Médicos Veterinários, que não é patronal. É aquele que faz a defesa dos empregados e dos autônomos, dos profissionais liberais, né? E aí esse Sindivete, gente, por 3 anos seguidos, me levou para Brasília para dar essa palestra de gestão de terceirizados com o sócio de serviço lá na FENAMEV, na Federação dos Médicos Veterinários e na CNPL, que é a Confederação Nacional dos Profissionais Liberais. Por 3 anos, eles me bancaram passagem, hospedagem, para eu levar esse conhecimento para os dirigentes de sindicato. Então, eu ensinei tudo isso para todos os presidentes de todos os sindicatos dos médicos veterinários do Brasil.
do Brasil. E tinha um projeto lindo, lindo, que eles iam divulgar. Eu cheguei a fazer cartilha, tá no site do Sindivete MG essa cartilha, e eles estavam se unindo para apresentar o sócio de serviço para o Brasil inteiro. Só que Ou aí... seja, Bruna, deixa bem claro, você entrou na veterinária porque o sindicato dos médicos veterinários autônomos, empregados, não foi os patrões que te chamaram. Não foram os patrões. Se você ficou 3 anos lá e dando palestras, é porque eles gostaram do que viram, porque ajuda os empregados o que você provavelmente indica que seja feito. Ou seja, se você falasse alguma coisa contra os médicos veterinários, você acha que o sindicato vai ficar com você 3 anos, te levar no Conselho Federal, te levar na Federação entendeu, gente? É só para vocês entenderem como as pessoas não sabem o que acontece e já entra aí. E depois desse sindicato, o que começou a acontecer quando você começou a entrar na... Vamos falar mais para o lado da veterinária, porque aqui o nosso público é da área de saúde veterinária, né? O que começou a acontecer, então? Aí, com esse conhecimento, né, sendo difundido aí, as empresas começaram a chegar para mim. E o meu primeiro cliente foi o Silvio Xavier, da Clínica Veterinária Buritis, que na época ele era o presidente da Anclivepa, a Associação Nacional de Clínicas Veterinárias, né? Então ele representava o patronal. E aí eu lembro que a reunião com ele foi dentro da sala do Sindivete. Então, foi um intercâmbio entre o Sindivete e a Anclivepa. A gente fez a reunião lá no Sindivete e ele me contratou particular para implantar o sócio de serviço na clínica dele. Fizemos uma live semana passada, tá? Eu e o Silvio, tá salva no meu Instagram, que ele contando, porque hoje ele tem 7 anos dessa gestão de terceirizados implantada. Ele tem tudo. Ele tem o médico veterinário autônomo, que é um plano de carreira. Aproveita e explica isso, então, Bruna. Essa história tipo, um profissional liberal, que não é dono de empresa, vai trabalhar para alguém, as possibilidades dele trabalhar para alguém, e os tipos de contrato, desde o verbal, né, que é só conversa, e só meio genérico para eles entenderem. Será que as pessoas entendem o que é um funcionário, um autônomo, um prestador de serviço? Será que é tudo a mesma coisa? Não é? Só para dar uma passada geral nisso, para o médico veterinário que está aqui, seja ele funcionário de alguém, ou ele seja um volante, você conhece essa palavra, né? Ele é volante, ele vai lá e atende, opera, anestesia, e tem aquele que é contratado 100% com carteira e tudo. Como que é essa relação aí? Só para o pessoal entender mesmo a base mesmo a etiologia mesmo do negócio. Sim. Primeiro, quem tem que definir o tipo de contratação é a empresa. Então, é o dono da empresa, se tem mais de um sócio, né? Então, eles têm que se unir e definir qual vai ser a cultura de contratação da empresa. E é aí que começa o gargalo. Porque os sócios, os donos, eles não fazem esse tipo de planejamento, eles abrem, vão chamando as pessoas, vão fazendo, acontecendo. Todo mundo sabe o que precisa fazer, o serviço que precisa entregar e como que vai receber por ele. Mas eles não sabem, ninguém conversa sobre que tipo de relação jurídica que existe entre a empresa e o contratado, tá? Então, muita atenção nisso. Quando você abre um negócio, quando você vai contratar pessoas, você precisa pensar: como eu quero ter essa pessoa? Eu quero dominar tudo. Eu quero que essa pessoa me preste contas, eu quero que, se ela faltar, ela apresente atestado médico, eu quero, sabe, dominar. Eu quero que no horário que ela está aqui, eu quero mandar e desmandar nessa pessoa. Eu quero, inclusive, criticar o trabalho que ela está fazendo para ela fazer do jeito que eu quero que ela faça. Isso é a relação tradicional de emprego, que a gente fala que tem os 4 elementos do vínculo, que eu chamo de SHOP, vocês nunca mais vão esquecer. SHOP, SHOP. Subordinação. Então, o médico veterinário, ele deveria ser um profissional, ao formar, pronto, feito, que ele faz no animalzinho o procedimento que ele achar mais conveniente, porque ele é o detentor do conhecimento. Mas se ele está numa clínica que ele tem que pedir permissão para tudo que ele vai fazer, ele não está tendo liberdade intelectual. Então, começa aí a questão da subordinação. Apresentar atestado médico por falta, tem subordinação.
Tem hora para entrar e para sair? Eu vou chegar às 8, vou sair às 18, vou trabalhar de segunda a sexta, vou trabalhar sábado? Isso tem habitualidade, é o H. H do shopping, é a habitualidade. Eu vou receber fixo mensal? Eu vou ter garantia mínima? O, onerosidade, remuneração. Eu não posso mandar ninguém no meu lugar. Se eu faltar, eu tenho que justificar, senão eu vou perder o dia, eu posso ser demitido com justa causa. Isso é pessoalidade. Choque. Então, de uma maneira bem rápida aqui, eu te expliquei quais são os elementos e como que elas funcionam no dia a dia para ser emprego. Se você não praticar isso, você não precisa ter empregado. Tá vendo como que tem que ser definido pelo dono na hora que vai contratar? Antes de chamar a pessoa, eu vou dar liberdades? Quais? Vai dar liberdades, você pode sair da CLT. E aí você tem que começar pelo autônomo, sempre com contrato, gente, né, Giosi? Hoje aprendeu isso lá no curso. Verbal é emprego. Deixa eu falar uma coisa aqui, Bruna, só para... Você tocou num ponto bem legal. Além do shopping, eu já vou falar rápido aqui, tá? Dia 28, quinta que vem, agora, quinta que entra agora, vai ter às 20h30 uma masterclass, mas aí não vai ser aberto. Vai ter um link, vocês vão entrar, eu vou depois passar aí para vocês, eu falo com a nossa equipe, tá? Vai ter um link, não sei se tem alguém da nossa equipe aqui agora, porque nós estamos com outro curso agora ao mesmo tempo, presencial, né? Então, nós estamos aqui divididos no meio do feriado. Olha só, dia 28, à noite, 20h30, ela vai falar muito mais nessa masterclass, inclusive vai ter um curso sobre esse assunto, mas você abordou uma coisa importante, que é os contratos. Eu, na minha vida de quase 40 anos dentro dessa profissão, gente, eu já estou indo para quase 60 anos de idade, velho para casa. Olha só, o que eu vejo? Os veterinários que trabalham para uma empresa, uma clínica, diferente de uma empresa grande como uma Vetnil, Bayer, né? No tempo que Pfizer, Zoetis, é diferente, porque aí é uma multinacional, tal coisa. Mas numa clínica, num hospital, até em consultório, mas menos, os veterinários, na minha opinião, veja se o que você vê é isso ou não. O 90% é contrato verbal. Não tem nada, não tem nem nada. É só conversa. Tem o lado bom disso, né? Por exemplo, se eu falei para você, Bruna, que eu vou te pagar R$1.000 só na conversa, você vai receber os teus R$1.000. Ponto final. Mas isso, como é que eu vou garantir? Como é que você vai garantir? Por isso que existe uma coisa chamada advogado e lei. Porque o que eu conversei é interpretado por mim de uma maneira, você interpretou da outra. E agora, quem que vai ser o juiz? O juiz. Por isso que eu vou contratar um advogado para falar, eu fui enganado. Pode ser que sim, pode ser que não, mas fui enganado. E aí tem um juiz na história. Do meu ponto de vista veterinário, não tem contrato de quase nada, mas agora vou dizer a minha experiência. Eu tenho, por exemplo, assessoria, alguns, não sei se eles estão aqui, tá? Eu presto assessoria para um hospital em São Paulo, eu presto para vários. Hoje, eles têm 200 funcionários. Eles têm aproximadamente 40 veterinários. É um grande hospital veterinário. Uhum. Todos os 40 são CLT. Entre 30 e 40, todos CLT. Eles já foram informais em algum momento. Era só conversa mesmo. Hoje é tudo certinho, porque outro dia eu vi alguém aí falando, imagina, não existe empresa, existe um monte de hospitais. É claro, dentro do universo que a gente tem aí, são 50 mil clínicas, hospitais e consultórios, sendo mais ou menos 1.000 hospitais veterinários no Brasil, mais ou menos 1.000. A maioria realmente é tudo verbal, não tem nem CLT, nem nada. Essa é a sua impressão também ou não? Eu até encontro empresas que ao longo do caminho elas têm algum tipo de contrato, um papelzinho, já é alguma coisa, já é melhor do que nada, mas não tem o recolhimento de impostos, então aquele autônomo não é um cidadão pleno, e na hora que chega na Justiça do Trabalho, né, eu falo que só existem 2 motivos para a pessoa te processar na Justiça do Trabalho. Não fui eu que descobri isso, são pesquisadores que pesquisam, fazem, né, um monte de pergunta e falam, a média responde isso e isso. Então, foi baseado num estudo que eu li há um tempo atrás, acho até que foi lá na pós-graduação, que fala o seguinte, o brasileiro ele processa ou porque ele está precisando de dinheiro, e aí aquela empresa que ele trabalhou, que não recolhia os impostos, não pagava o INSS, é onde ele pode tirar dinheiro, e ele está desesperado. Às vezes ele até gostava do patrão, mas ele precisa tirar dinheiro de algum lugar, né?
ou porque ele saiu com muita raiva, se sentindo muito lesado. Eu tenho um cliente que é muito grande, então não posso divulgar nomes e tudo, mas eu fiz semana passada uma intermediação entre a quitar o por fora, porque o contratado dele, ele tem uma parte na carteira de trabalho, e a veterinária faz muito isso, coloca ali 2, 3 mil na carteira de trabalho, como se a pessoa trabalhasse 2, 3, 4 horas por dia, e o restante é por fora. E aí, esse cliente falou, Bruna, eu não quero que ele me processe. E ele vai me processar se ele sair sentindo que foi lesado. Negocia esse acordo para mim? Então, eu fiz toda a negociação. Por que ele me pediu para negociar? Porque vocês, empresários, não sabem que horas vocês estão produzindo prova contra. Vocês têm mania de, na pressa de tudo que vocês têm para fazer, ficar mandando WhatsApp, depois a pessoa printa o WhatsApp e usa contra você. E advogado, não, advogado tem a paciência de ligar, conversar, marcar reunião presencial, tudo para evitar a produção de confissão, tá? E eu negociei e a gente fez um acordo, ele recebeu R$ 9.500. O que a empresa economizou com isso? Ela economizou FGTS 8% ao mês, que ela não precisou pagar, né? Aviso indenizado, multa de 40%, e o INSS patronal, porque quem não é optante pelo Simples paga 20% da folha de pagamento de INSS patronal. Então, isso ele economizou. E ele pagou o que o rapaz tinha de expectativa, que ele tinha até um pouquinho menos de expectativa, era menos do que 9.500, mas eu negociei 9.500, porque aí ele saiu feliz, a empresa saiu feliz, e ele falou, não tenho motivos para processar, porque eu estou recebendo tudo que eu esperava. Então, é esses dois motivos que levam ao processo. Como que você vai evitar que isso aconteça na sua empresa? Você tendo transparência na conversa. Então, de que adianta um papelzinho, um contratinho, já é bom, já ajuda o advogado na hora da defesa, porque tem um contratinho. O zero é que é pior. Mas cadê o recolhimento de impostos? Cadê o recolhimento do INSS, principalmente? Essa pessoa, na hora que engravida, não vai ter salário maternidade? Vai te processar. Não vai ter auxílio-doença? Vai te processar. Não vai poder ter aposentadoria? Vai te processar. A família dele, ele morreu. A família dele vai lá e vai te processar para pedir o vínculo, porque não deixou pensão para a família. Porque você não estimulou que ele recolhesse os impostos na condição de autônomo. E por que vocês não estimulam? Porque nem você acredita que ele não é empregado. Doeu, né? Gostou? Foi uma chinelada leve. Repete isso aí. Por que você faz um contratinho aí na sua empresa e não recolhe os impostos do seu autônomo? Porque nem você acredita que ele não é empregado. Até você já tem aí subliminar na sua mente que é fraude. E aí, já que é fraude, você também não busca regularizar a situação do seu autônomo. Tá? Então, tudo é nessa origem. É a falta de conhecimento, é a cultura errada. Exige. Olha, você é autônomo, tá? Gioso, estou te contratando. Você vai atender aqui na minha clínica e você é autônomo. As pessoas nem falam. Parece que é vergonhoso falar. Você é autônomo. Por favor, cadê seu registro na prefeitura? Meu contador vai fazer seu RPA. Vai descontar os impostos. Aí você vai vir com dor. Ai, eu vou pagar isso tudo de imposto, ISS, INSS, imposto de renda. É a vida, é a lei. É ser um cidadão. Quer pagar menos? Aí... Dizem que só existem duas certezas na vida, é o que dizem. Você vai morrer e você vai pagar imposto. São as únicas duas certezas da vida de um ser humano. Isso foi dito por um americano há mais de 100 anos atrás. Gente, são as duas únicas certezas. Qualquer um, até um pobre, muito pobre, se ele compra um pedacinho de pão, ele está pagando imposto, porque ali tem imposto, não tem como, é raríssimo. Ou seja, você tocou num ponto, Bruna, muito importante, a gente estamos entrando na segunda metade do nosso encontro aqui, que eu vejo, você falou muito isso bem agora, o veterinário está desprotegido, ele não paga imposto, ele não paga nada, isso já está errado por lei. Mas, Bruna, sabe por que não paga? Na minha cabeça, tem várias coisas. A primeira, número 1, que é a mais forte, é desconhecimento. É uma tradição, é a cultura na veterinária. Nunca se pagou, não se tinha grandes problemas até a década de 90. Quando começou a entrar perto desse século, começou a ter muita faculdade. Para você ter uma ideia, quando eu fiz faculdade, gente,
a primeira, né? Porque eu também sou dentista e veterinário. Quando eu fiz a minha primeira faculdade, na década de 80, existiam, Bruna, 20 faculdades de veterinária no Brasil inteiro. A USP, que é onde eu me formei, era uma delas. 20 no Brasil inteiro. Hoje, Bruna, tem 500. E você sabe bem disso, que de advogado tem muito mais do que 1.000. Tem muito mais do que... O advogado tem até mais. O que significa que houve uma inundação de médicos veterinários. Vou deixar bem claro aqui, eu não sou contra faculdades privadas, eu sou contra a faculdade ruim, faculdade péssima. Se é ruim, fecha. Como se tiver qualquer empresa ruim, fecha. E isso deu muito, é muito veterinário hoje em dia, tá? Cresceu o número de hospitais. Pra você ter uma ideia, lá naquela época tinha 30 hospitais no Brasil inteiro, veterinários. Hoje tem 1.000. O que significa que eles precisam de pessoas trabalhando. E a cultura de contratação no boca a boca, sem pagar imposto, sem contratar de jeito nenhum, continua. E isso nós temos que parar com isso, gente. Tem que parar. A Bruna, quando ela fala precisa ter um contrato, ela disse, quem faz a cultura de contratação é a empresa. Nós queremos ter todos eles PJ, quem quer entra dentro da lei. Não, nós queremos todo mundo CLT, como eu tenho hospital meu que faz isso, tudo CLT, então que seja assim. Ou seja, a empresa diz o que quer que aconteça. Aí o veterinário vai ver se está dentro da lei ou não. O problema é que a gente fica no meio do caminho, não faz nenhuma coisa, nem eu estou falando besteira ou é assim mesmo que você enxerga as coisas? É isso mesmo. Não tem transparência nessa comunicação. Eles se formam, a faculdade não ensina. A faculdade solta esses profissionais no mercado sem mostrar para eles de que forma que eles podem trabalhar. O Silvio Xavier é professor universitário e a última aula da turma dele, ele me convida. E eu vou lá para poder falar autônomo, MEI, PJ, sócio de serviço, CLT, para poder mostrar para eles qual é a carga tributária de cada uma dessas formas, para que eles pensem na carreira que eles querem ter. Mas não só em como eles vão crescer na carreira dentro de alguma empresa, como também como eles vão pagar menos impostos. Porque, por exemplo, uma pessoa solteira é diferente de uma pessoa casada, que tem filhos. Uma pessoa solteira não vai ter quase nada para abater no imposto de renda de pessoa física. Então, é melhor uma pessoa solteira abrir uma PJ e emitir nota fiscal. Agora, uma pessoa casada já vai poder ter um monte de coisa para deduzir no imposto de renda e talvez seja melhor ele ser autônomo no RPA. Isso, aliás, a Ângela perguntou isso, ó, se o médico veterinário da sua própria empresa, justamente, ou ele é PJ, ou ele vai pagar RPA, inclusive instrução da própria doutora Bruna, né? Porque o que não pode é como era antes, porque 99% dos hospitais, em algum momento, não tinham nada, para não dizer 100%, não era nada, não tinha nada, não tinha contrato específico. Hoje nós estamos regularizando tudo. Eu não vou citar nome de empresas enormes, mas eu já ajudei algumas empresas enormes, que todo mundo aqui conhece. Enorme, enorme mesmo. Talvez o número 1 do segmento dela. E não era ninguém, era registrado, ninguém eu não diria, mas a meia dúzia lá tinha registro ou em carteira, ou PJ, ou... Não tinha. Eles levaram, presta atenção, Bruna, 7 anos para regularizar tudo. Por que 7 anos? Porque quando você regulariza tudo direitinho e começa a pagar os impostos que você antes não pagava, seja o médico veterinário ou a própria empresa, agora estou falando da empresa, eles tinham dinheiro para fazer tudo de uma vez. Não dá para regularizar 80 médicos veterinários em um ano. Até dá, mas haja dinheiro para regularizar tudo, seja CLT, seja o que for. É complicado fazer, eles foram levando aos poucos. Hoje está tudo certinho. Antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca. Essa é a nossa proposta no curso, né, Gioso? Que a gente vai ter ali 2, 3 meses de aula, de encontros, para a gente ensinar os empresários, as pessoas que se matricularem no curso, a fazer esse planejamento. Porque, gente, não é assim, eu exijo que você abra uma PJ. Tá, calma, pera. Se você é uma empresa optante pelo Simples, você não paga imposto nenhum se você contratar a pessoa como autônomo, como CLT ou como PJ. Porque você é optante pelo Simples, então você não tem acréscimo de imposto. Se você é lucro presumido ou lucro real, aí você tem que pensar no impacto para você também. Então, se você é optante pelo Simples, por que você está exigindo que a pessoa seja PJ? Peraí, como eu disse, se ele é solteiro,
é melhor ele ser PJ, porque ele não tem muita dedução para pegar imposto de volta. Mas se ele é casado, tem filhos, é melhor ele ser autônomo no RPA, porque ele vai poder deduzir um monte de coisa de dependente e pegar o imposto de renda de volta. O que ele paga para o contador no PJ, eu vou pagar honorário para ter PJ. Se ele for autônomo no RPA, ele pega mais do que isso de volta. Não precisa dele gastar com contador e certificado digital. Então, planejamento pessoal. Vocês precisam aprender a ensinar isso para o seu contratado. Olha que coisa interessante, viu, gente? O que eu vi também nas empresas cujos donos da empresa, depois de muita insistência, porque eu sempre falo, cara, presta atenção, eu entendo que você acha que não dá para contratar tudo regularizado por causa da grana, mas em algum momento da sua vida você vai precisar. Aliás, soube ontem, ou anteontem, de uma empresa, não vou falar o estado para não encher o saco, mas o Ministério do Trabalho baixou lá, clínica veterinária, presta atenção, clínica veterinária, Ministério do Trabalho. Eles fazem isso, eles fazem diligência, entraram lá, começaram a pedir tudo e mais um pouco. Eu quero ver todos os contratos dos seus funcionários, desde a recepcionista, veterinário, tudo. Se ferraram. Por quê? Porque não tinha. De alguns tinha, de outros não tinha. Eles vão pegar. Se tiver um só que não tem, eles vão em cima disso. Provavelmente foi alguma denúncia, né? Alguém que denunciou lá. E aí, você não tem? Agora, o que eu queria dizer disso, Bruna? Quando eu viro para esses caras e falo, cara, você está errado, você sabe disso, eu entendo porque não, tá, mas em algum momento da tua vida você vai ter que começar a regularizar. Que seja devagarinho, mas faça. Bom, muitos começaram a fazer isso, graças a Deus. Então, as pessoas já começaram a ter contrato direitinho. É bom para a empresa, na minha opinião, é bom para o funcionário, que também vai ter resguardar os seus direitos e tal. Só que aí tem um segundo problema que eu vejo. O veterinário, às vezes, não quer. Sabe por quê? Não, mas agora eu vou ter que pagar imposto. Fala, gente, só existe duas certezas na vida, que você vai morrer e que você vai pagar imposto. Você, 10 anos, nunca pagou imposto. Agora você vai pagar imposto. Bruna, eu conheço veterinário que ganha 5, 6 pau por mês e não declara para o imposto de renda. Uma hora ele vai se ferrar, porque ele não tem nem declaração, ele não sabe, ou não quer. A maioria é por informação desencontrada, tá? Ou seja, é lei e você, se começar a se formalizar, você, veterinário autônomo, vai ter que pagar imposto. Não tem jeito. É isso que acontece, tá? Não é isso, Bruna? Com certeza. Gente, contar uma coisa para vocês do Ministério do Trabalho. Se ele chega na empresa e não tem papel, tá no verbal, é emprego. Não tem que discutir. O Ministério do Trabalho tem o direito de coletar o nome de todas essas pessoas e exigir que você faça a carteira de trabalho assinada de todas. E aí você tem que correr da noite para o dia para regularizar. Agora, se ele chega e você entrega para ele um contrato de prestação de serviço autônomo com recolhimento de impostos, porque se não tiver recolhimento de impostos, ele também vai te autuar, porque não está sendo um autônomo de verdade, né? Se você tem um contrato que casa com RPA, se você tem nota fiscal dessa pessoa emitindo como PJ para você e contrato dessa parceria comercial, se ele está dentro do seu contrato social como sócio de serviço ou como sócio capitalista, o Ministério do Trabalho vai embora e não vai te autuar. Eu tenho uma cliente que veio para o sócio de serviço às pressas. Normalmente eu entrego o sócio de serviço, eu concluo com 3 meses. Ela falou, Bruna, eu preciso que a gente conclua com menos de 1 mês. Porque eu precisei registrar todo mundo da noite para o dia no contrato de experiência para mostrar para o Ministério do Trabalho, porque eu fui autuada, só que não consigo manter essas pessoas na CLT. Com CLT não dá, porque elas ganham participação, que é a famosa comissão, né? Elas ganham participação no valor que o cliente paga. Se for gerar reflexo de tudo isso, a CLT fica impagável. Então, eu preciso do sócio de serviço para ontem. Então, eu precisei passar ela na frente e com menos de 1 mês o sócio de serviço estava implantado lá. Deixa então, eu te perguntar uma coisa nisso, só para deixar claro aqui, nós vamos ter essa masterclass, está rolando aí uns dizerezinhos para vocês, uma vinhetinha. Olha só, curto e grosso, você é contra a CLT? Jamais. De jeito nenhum. Eu adoro a CLT. Eu já vi a Bruna falando assim, falou, cara, a melhor coisa para esse veterinário seu é contratar em CLT. Nem pense só no serviço. Por quê? Porque não é assim, vamos contratar. Não, ela falou, precisa ter um estudo.
Tem gente que trabalha 1 ano é uma coisa, quem trabalha 10 é outra. Se você está no Simples Nacional, no imposto. Aliás, a Ângela Gonçalves, é uma pergunta que foge um pouco, Ângela, mas é importantésima. Ela perguntou se veterinário, dono da própria empresa, paga o imposto. Olha, Ângela, se você é dona da sua empresa, por lei, você é obrigado, qualquer empresa, qualquer empresário, precisa ter prolabore, é lei. Você precisa. Aliás, eu dei uma aula esses dias, como que aliás, vou dar essa aula, como que dono de empresa se paga. De onde ele tira o dinheiro da empresa dele? Tem três coisas. Uma delas é o prolabore. É lei, você paga imposto. Sim, paga imposto. Tem até o decreto, tem como pagar, é um monte de coisa. Você paga assim, do seu salário. Se você perguntou isso, tem, né? Inclusive, a Luciana falou, é isso mesmo. Veterinário não quer pagar nada. Mas vai ter que começar a pagar, tá? Mas se ele declarar, tem que pagar a previdência. Então, tem previdência social, tem outras coisas, gente. Tudo tem. Conversa com o seu contador para você começar a entender algumas coisas em cima disso. Porque é complexo o negócio. Aliás, Bruno, deixa eu perguntar uma coisa para você. Dentro dessa história, pode, por lei, ter, por exemplo, eu tenho uma clínica, eu tenho 10 veterinários que trabalham para mim, ou um hospital. Eu posso ter um contratado por RPA pago, eu posso ter um outro contratado por CLT, posso ter outro com sócio de serviço, eu posso ter vários tipos de pessoas, médicos veterinários contratados por diferentes sistemas. É possível? Sim, é possível, tá? E aí você pode fazer o que eu amo, né? Eu chamo de plano de carreira sem CLT. Você pode colocar faixas de remuneração para o nível de tempo que essa pessoa tem na sua empresa, os indicadores se ela atingiu, porque às vezes a pessoa tem 10 anos e tem um desempenho pior do que uma pessoa que tem 2 anos. Então, os desempenhos não são só pelo tempo de casa, né? Mas se ela continua estudando, se os clientes elogiam, se ela fideliza, se ela é responsável, se ela traz novas técnicas, novas ideias, enfim, o indicador é de cada empresa. O que cada dono, com a sua cultura, acha que é melhor naquela clínica dele, até porque depende da cidade, do estado e tudo, tá? Então, você pode. O que você tem que fazer, gente? Tratar diferente os desiguais. Se eu tenho empregados na CLT, ele vai apresentar atestado médico quando ele falta. Eu vou escolher a data das férias deles e vou comunicar com 30 dias de antecedência, porque ele é CLT. Agora, se ele é um autônomo no RPA, ele não vai apresentar atestado médico, porque se ele não trabalhar, ele não recebe. Se ele está causando muito transtorno, está tendo muita falta, sem ser justos motivos, né? Não é porque pegou Covid, não é porque bateu o carro, é simplesmente porque perdeu a hora, porque não chegou. Você não vai ficar montado nele, cobrando. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Se ele não está atendendo suas expectativas, desliga. Não fica. O empregado você empurra, você ensina, você motiva, você dá treinamento. Blá, blá, blá. O autônomo, ele tem que vir pronto. Ele tem que ser um profissional responsável e produtivo de natureza. Tem que ser da essência dele. E aí ele entra na sua empresa e agrega valor. Não está atendendo as suas expectativas? Tchau. Não gasta tempo estimulando que você vai estar transformando ele no empregado. Tratou diferente. Olha, o André Braga, ele aqui no nosso hospital temos 15 veterinários com CNPJ, mas ainda não temos contrato de prestação de serviço deles. Eles têm emitido a nota fiscal. Precisa de contrato, então? Precisa de contrato, sim, só nota fiscal, você pode perder processo, porque aí ele fala, eu emito nota fiscal só para um único tomador, e no dia a dia não tinha isso. Você tem que ter o contrato para dar a essência do que está acontecendo ali no dia a dia. E nós vamos ensinar isso no curso, né? Continua, não sei se André Braga já está ou não matriculado lá no curso, né? Mas nós vamos passar cláusula por cláusula dentro do curso para vocês verem que não é um contratinho de Google. É um contrato que quebra o shopping. É um contrato que, aos olhos do juiz do trabalho, é diferente de um padrãozinho de Google, tá? Então, vem para o curso aí que lá nós vamos fazer cláusula por cláusula do contrato. Esse curso, você acha interessante? Já tem muita gente inscrita, tá, gente, nesse curso. Sim. Esse curso começa em maio, é online. É interessante fazer veterinário também autônomo ou é só para dono de empresa? O que você acha? É para o autônomo também.
Todo mundo que quer ser empreendedor, que quer ganhar. Por que o tema da aula hoje era ganhar comissão sem Nós vamos vínculo? falar disso para terminar, nós vamos entrar nessa comissão. Mas A tem a gente fala ver. disso. Gente, quando você não é CLT, você é empreendedor. Ponto. Você pode não ser empresário, porque você pode estar trabalhando no CNPJ de outra pessoa, mas você é empreendedor. Porque quando você não é CLT, você não tem fixo mensal. Então, você tem expectativas ilimitadas de ganho. Então, é importante você fazer esse curso para entender e fazer o seu planejamento. Eu tenho um médico veterinário, ele chama Jeffers. Ele fez um depoimento, por quê? Primeiro, foi o meu cliente, hospital veterinário, que implantou o sócio de serviço e ensinou os médicos veterinários o que era aquilo. Esse rapaz aprendeu, entendeu, gostou. Ele foi num outro lugar, numa outra empresa, um pet shop, e falou assim: ele abriu o mercado para ele mesmo, gente. Olha só, porque ele aprendeu. Ele chegou lá e falou assim: eu quero pegar uma salinha aqui dentro da sua empresa que não tem medicina veterinária ainda, mas tem um grande potencial, você está num ótimo ponto. Eu quero que o pessoal aqui do pet shop fale para os clientes que agora eu estou aqui atendendo de 8 às 18, de segunda a sexta, e de 8 às 15 no sábado. E aí a dona desse pet shop falou assim: mas eu não contrato médico veterinário, eu não tenho condição de pagar o piso. Eu te pedi para ser emprego? Eu quero que seja sócio de serviço. Aí Explica a dona da rápido, clínica falou: o Bruna. que é isso? Nunca ouvi Explica falar. bem rápido o que é uma pergunta, inclusive, aqui que perguntaram, que a Fernanda, né, Lazzarini, o que é? É rápido, porque eu sei que é complexo, mas o que é o sócio-serviço? Aí, mas só concluindo, ele deu o meu cartão para a dona do pet shop. Ela me ligou, ela é minha cliente até hoje, tem 3 anos que ela é minha cliente, graças a esse Olha como é que foi bom para mim. Ele que foi lá, cavou, e eu que virei a advogada da empresa. E aí ela tem implantado e nós ganhamos. Ele colocou uma equipe de sócio de serviço lá, uma menina processou e nós ganhamos o processo de ausência de vínculo de emprego. E ela era sócia de serviço desde o primeiro dia. Tá? Então, só para vocês entenderem que é bom para quem é dono de empresa, mas também é bom para quem quer ser fora da CLT e poder negociar de igual para igual com as empresas a sua contratação, tá bom? O que é sócio de serviço? O sócio de serviço surgiu ele já existia antes com outro nome. Com este nome, ele surgiu em 2002. Anotem aí, artigo 1006 do Código Civil, para você poder perguntar para quem você quiser, caso você faça, eu tenho meu advogado de confiança, manda para ele. Artigo 1006 do Código Civil, tá? Se você não tem um advogado, espero que eu aqui e o professor Gioso, com o nosso curso, possamos ser as suas pessoas de confiança a partir de agora. Então, o que é o sócio de serviço? É aquela pessoa que você gosta do trabalho dele, ele é um autônomo, sem vínculo de emprego, tem que quebrar o shopping, e ele entra no seu CNPJ, mas ele não tem um percentual do capital social. Ele é sócio de serviço, ele tem uma cota de trabalho, tá? Está na lei e a Receita Federal reconhece. E aí tudo. Ele é um sócio. Ele é um sócio. Ele é um sócio. Ele é um sócio. Ele nem pode ser demitido da noite para o dia. Para o sócio ser expulso, ele precisa quebrar o contrato, só com justa causa, né? E aí, gente, tudo que ele recebe é zero tributação, por isso que eles amam. Então, você tem hoje uma pessoa aí. Está dizendo que eles amam quem? O próprio veterinário ama, é isso? O veterinário ama, o contratado, a empresa ama, porque está livre do trabalhista. Não tem que preocupar lá com Lei 4.950-A, piso salarial, 6 salários mínimos para 6 horas trabalhadas. Esquece. Isso e não. O autônomo também gosta. O autônomo gosta porque tudo que ele recebe é zero imposto. Então, ele não precisa de contador, ele não emite nota fiscal, ele não precisa de certificado digital, ele não paga imposto de renda da pessoa física, ele só paga o INSS sobre o valor que ficar combinado com a empresa, que pode ser 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, só para recolher o INSS, porque o pagamento dele, na verdade, é produtividade, ele só recebe pelo que ele produz. Então, se ele não produzir nada, ele não vai receber nada. Se ele produzir 5 mil, 7 mil, ele vai receber, ele não vai pagar imposto nenhum, e ele pode declarar que recebeu, a empresa pode declarar que pagou, é lícito, tá? E é maravilhoso, é o que eu mais amo. Eu amo tudo. Mas não é... Não, olha, eu vou falar, ela não vai dizer isso agora, porque eu tenho 9 minutos aqui, mas olha só.
Mas não é para todo mundo isso, não, tá? Ela sabe, ela fala, isso aqui tem específico, né? Entrei hoje, já entrei assim, não é bem assim. Quem é? Ela falou no começo da nossa live, tem um planejamento, pessoas diferentes, trabalhando de maneiras diferentes, tá? Olha, deixa eu perguntar aqui, ô Luciane, MEI não pode para profissional liberal, não pode, profissional liberal não Não, pode, nenhum. Nem a médico Maga, veterinário, nem advogado, nenhum. nem outro. Profissional A, liberal a, não pode ter MEI. a Magalhães Araújo falou que no contrato de autônomos ou se for de RT estiver informado que os impostos... Estou lendo o que ela escreveu aqui, ó. A Magalhães Araújo, às 10h46. No contrato, 10h46, no contrato de autônomo ou se for DRT, estiver informado que os impostos dos ganhos deles serão efetuados junto aos órgãos específicos pelo profissional, é válido? Você entendeu essa pergunta? Entendi. Não. Não é válido, não, tá, Magalai? Não é válido por quê? Porque empresa contratante de pessoa física é a empresa que tem que pagar os impostos, tem que reter. Quem paga é o autônomo, mas a empresa é substituta tributária. Então, quando você faz o RPA, você tem que descontar o INSS, o Imposto de Renda e o ISS. A sua contabilidade é que tem que fazer o RPA, para poder pagar na sua guia de empresa. Não pode deixar o autônomo pagar, não. O Dalmir perguntou se o contrato por RPA é por prazo determinado com limite máximo de 24 meses. Está correto isso? Pode ser eterno. Pode ser o resto da vida como autônomo no RPA. O que não Deixa eu pode ver é aqui o emprego. o Renato. Ô, Renato, tudo bem? Está sumido, Renato. O Miraca. Bom dia, excelente apresentação. No caso do sócio parceiro, ele deverá constar no contrato social da empresa, correto? Sendo assim, como fazer para tirá-lo da sociedade? Ele fez a pergunta chave: como fazer para tirá-lo da sociedade posteriormente? Se ferrou. Fala isso, Bruno. Eu falava que era difícil. Aí os meus alunos, né, meus clientes, começaram a mostrar que é fácil. Só os capitalistas expulsam, tá? Então, se for um sócio capitalista com 100% do capital social, ele decide sozinho pela expulsão. Se tiver mais de um, tem que reunir, fazer uma ata de assembleia de sócios capitalistas, só capitalistas, para poder decidir pela expulsão. Só que o sócio de serviço precisa quebrar contrato. Então, a gente faz um contrato com muito detalhamento. Hora para entrar, hora para sair, envio de substituto, responsabilidades, evolução de prontuário, utilização do sistema, sorrir ao atender o cliente, não ser estúpido, né, no atendimento, não se furtar a explicar detalhes técnicos, que aí se os clientes começam a reclamar, você tem ali uma quebra de contrato. Se ele postar fotos, né, usando a marca da empresa, o nome da empresa, e não podia, está quebrando o contrato. Então, sim, é um contrato hoje, com 12 anos de experiência, é um contrato que tem quase 8, 10 páginas, porque tudo que foi acontecendo ao longo da minha experiência, eu fui agregando nesse contrato e os meus clientes aplicam. E a gente viveu 2 expulsões no ano passado, uma foi fisioterapeuta hospitalar, o outro foi quiropraxista, tá? Tudo saúde, vocês veem que eu tenho um histórico aí, que eu tenho 90% dos clientes na área da saúde, e aí a gente expulsou e foi fácil. Eu achei que ia ser mais difícil, porque depois que você faz a ata, você registra no cartório de títulos, ele nem assina e sai. Então eu falava que era muito difícil, mas com esses meus clientes fazendo, a gente percebeu que não é tão difícil mais. O Renato perguntou se nesse caso não estaríamos simulando uma CLT. Não, né? Eu não faço simulação, eu não faço fraude. Vamos voltar nos 5 primeiros minutos dessa aula, Gioso? Quebre o shopping. Teve gente que entrou depois, nós falamos muito claro isso lá atrás. Primeira coisa, gente, pelo amor de Deus, você acha que uma advogada honesta, né? Deve ter de tudo. Você acha que uma advogada vai falar uma coisa ilícita? Tem gente que é doida, né? Não estou dizendo que é o seu caso, Miraca. Lógico que não. Ele está perguntando, porque o Miraca também é advogado. Ele é veterinário e advogado. É isso, né, Renato? Se não me engano. Então, volta lá para o começo da aula que você falou. Quebre o shopping. Artigo 3º da Lei Trabalhista. Tem subordinação, vai apresentar atestado médico, vai ter que fazer o serviço do jeitinho que a empresa manda, é subordinado. Tem hora para entrar e para sair, 8 às 18, segunda a sexta, tem a habitualidade. Vai receber fixo mensal, tem onerosidade. Tem que apresentar atestado médico quando for faltar, não pode mandar substituto, tem pessoalidade. Esse é o shopping. Então, eu até dei alguns exemplos que, se você quebrar, eu tenho a fisioterapia hospitalar.
As fisioterapeutas, quando vão faltar, eu quero viajar, eu quero fazer minhas próprias férias, porque o empregado, você decide as férias e avisa com 30 dias de antecedência. O sócio de serviço, ele define as próprias férias, né, que a gente chama de licença, e ele bota um fisioterapeuta no lugar. Precisa ser de fora, desconhecido? Não. Pode ser um volante, pode ser alguém do quadro fixo da equipe, mas ele tem a liberdade de escolher quando ele vai tirar essa licença e deixar alguém no lugar. Quebrou a pessoalidade, eu ganhei 3... Eu não, né? O método. A minha cliente fisioterapia hospitalar e o método ganharam 3 processos na Justiça do Trabalho. Um foi sindicato, foi o Sinfito, que é o Sindicato dos Fisioterapeutas, que processou esse hospital. 3 processos sem vínculo empregatício, porque o juiz viu que quebrou o P de pessoalidade e o S de subordinação. Vocês nunca vão... Eu tenho 2 clientes que eu desisti deles. Um era raio-x e o outro era qualidade de hospital, né? Contrata enfermeiros para fazer a qualidade hospitalar. Eu recusei implantar o sócio de serviço neles, porque eles não iam conseguir quebrar o shopping. Então, eu não quero receber honorário, nada, de quem não vai quebrar o shopping, entendeu? Não Gente, posso ó, pagar como a Sindivete até hoje, gente. Até hoje a Sindivete usa meus conhecimentos, eu vou correr o risco de estragar 17 anos de carreira? Não. Ó, ela acabou de falar uma coisa que quem entrou depois não percebeu. Ela iniciou na veterinária através do Sindicato de Veterinários, não era patronal, Não. que pediu para ela dar palestra lá em Conselho Federal, a Federação dos Veterinários. Por quê? Porque o que ela fala protege os 2 lados. Porque ela aplica algo que é legal. Você não pode ficar sem contrato de nada, gente. Isso tem que começar a acabar. Nós temos que ter um contrato para proteger você. Puta, você fica doente, acabou, não tem nada, não tem nenhuma proteção. Não... Gente, chega, nós temos que ter um mínimo. Eu não estou falando dos haters, aqueles que são, entendeu? Que tudo critica, só quer direito. Não, tem direitos e deveres. Eu estou falando de coisa muito certinha. Para a gente terminar, Bruna, olha só. Gratificação, bonificação para autônomo. Eu posso pagar isso? Pode. Você pode pagar tudo isso para o autônomo. O que não pode fazer? Primeiro, eu gosto de chamar de participação. Eu não gosto de usar as palavras da CLT, mas isso não é porque é para fazer fraude, não, gente. É só para que na hora que isso vire um processo, o juiz entenda que desde o início começou de uma forma diferente. Então, ele pode ser a mesma forma de cálculo de uma comissão, 5% de alguma coisa, 10%, 20%, mas empregado CLT eu chamo de comissão. Autônomo, PJ, sócio de serviço, eu chamo de participação, tá? Só para começar essa virada de mindset, porque nós somos assim. É uma hipnose que as palavras fazem nas nossas cabeças. Se a gente falar palavras diferentes, naturalmente a gente vai ter tratamento diferente, tá? Então é só para começar. Aí, o que você vai fazer? O empregado, ele tem piso, ele tem mínimo garantido, ele tem 13º, férias mais 1/3, ele tem meta, não é? Quando você contrata um vendedor, uma pessoa que vai receber por comissão, ou um médico veterinário que vai receber por comissão, você tem meta. Se essa pessoa não bater meta, você dá treinamento, você cobra, não é? Você faz as coisas para poder fazer essa pessoa bater meta. Lembra que o autônomo tem que ser uma pessoa pronta. Se ele não está atendendo às suas expectativas, não pressiona, troca. Tenha sempre mais de uma pessoa para você não depositar todas as suas expectativas em uma só. O autônomo precisa ter autonomia. Ele tem que ser um profissional pronto, responsável e produtivo. Se ele não está atendendo às suas expectativas, notifica com 30 dias de antecedência, do jeito que tiver no seu contrato. Se o seu contrato falar que é 15, notifica com 15. Falar que é 10... Esse contrato, ele não é o mesmo para todo mundo. Porque o Rafael está perguntando se ele vai ser dado lá no curso, mas ele é meio... Vai ser dado no curso. Tá, mas okay. Ele é diferente, tá? Então, assim, eu vou fazer com um autônomo pessoa física, é de uma forma. Eu vou fazer com uma pessoa jurídica que vai emitir nota fiscal, é de outra forma, tá? Então, eu vou dar, sim, esses contratos lá no curso. E aí, até eu pensei tanta coisa ao mesmo tempo agora. Ele foi falar do curso. Nós estamos indo para o final já, calma. Dia 28 você pode...
Dia 28 você pode falar mais, porque nós temos uma masterclass às Ontem eu 20 estava desenhando as aulas, até te aqui contei, né, embaixo. Gil? Eu estava desenhando as aulas, aí veio agora que eu lembrando de eu desenhando cada aula que eu vou dar. Então, vamos lá, voltando. Então, os contratos não são iguais, as pessoas não são iguais, tá? Você pode tentar padronizar por setor. O contrato de médicos veterinários PJ vai ser assim, o contrato de médicos veterinários autônomos vai ser assado, o de vendedores vai ser assim, o de pet shop, que eu vou falar lá no curso de pet shop também, de tosador, de banhista, tá? Que podem ser MEI, é outro tipo de contrato. A gente vai desenhar lá no curso, né, como quebrar o shopping. Então, cada empresa vai conseguir quebrar de um jeito. Tem dono de empresa que vai quebrar só o P. Tem dono de empresa que vai quebrar o S, o P e o H. Então, nós vamos desenhar tudo junto, tá? E aí, é diferente o contrato para cada um, tá? Nunca faça contratos iguaizinhos, não, porque aí é complicado. É melhor ele ser real Gente, do que olha, ele ser padronizado. eu vou falar uma coisa que eu vejo como positiva, embora é uma cultura. Vocês precisarão ter, do mesmo jeito que vocês têm uma recepcionista na sua empresa, não tem como não ter, ou não tem que ter um enfermeiro, vocês precisam ter um advogado de confiança de vocês. Não tem jeito. Por quê? Tem gente que mete pau em advogado, né? Que o advogado é porque só vê o lado ruim do advogado. Mas veja bem, você não vai estudar as leis do mesmo jeito que você não vai estudar medicina quando o teu filho ficar doente. Você vai lá no médico e o médico resolve tudo. Para que você vai contratar? Vou aprender medicina para cuidar do meu filho? Vou aprender a fazer cabelo para fazer o cabelo do meu filho? Não, eu vou num profissional que faz isso. E olha que é lei para caceta, não sei nem como é que vocês conseguem aquele monte de livro, aquele monte de lei. Eu vejo os juízes lá dando. Meu Deus, aí um fala uma coisa, outro fala outra. Eu falei, nem eles se entendem. Eu falei, meu Deus do céu, porque é muita coisa. Gente, vocês têm que ter uma assessoria jurídica. Não estou falando para vocês contratarem a Bruna necessariamente. Claro que ela faz parte do nosso time aqui e tal, porque dá uma assessoria. Eles não são Deus nem Jesus. Deus, Jesus, em tese, é o juiz, porque o que sai com a cabeça dele lá vai ter uns mais duros, uns mais tranquilos e assim por diante. Não tem como. Vocês não tem que ter um contador na tua empresa? Você tem que ter alguém, tá? Então, conversa com a gente, que eu passo os contatos das pessoas. Dia 28, vocês vão ter ela de novo, só que aí não é no YouTube, tá? Não é no YouTube, é no link específico, é uma aula mesmo, específica, ela vai mostrar slides e assim por diante, tá? E se precisar, o Rafael, bota o teu telefone aí, o Rafael da minha equipe, tá? Por favor, põe o nosso telefone aí. A Bárbara Mesquita falou o que você estava falando sobre o uso do termo participação e não gratificação. O que mais, além do termo em si, usa de diferente? Vixe, tem 1 milhão de coisas, viu, Bárbara? É 1 milhão de coisas. Aliás, sabe o que você começa a aprender? Quando você começa a ter assessoria dela, e aí você começa a aplicar, você vai ver que tem coisas que você fala, putz, não vai dar. Por quê? Porque é difícil, você já tem você tem uma tradição de usar. E as pessoas, às vezes, tratam os funcionários de um jeito que eu odeio, entendeu? O funcionário é o teu aliado, gente. Você tem que ser uma família mesmo. Cuidado com esse termo família, eu não gosto muito de família, porque família é família, empresa é empresa. Mas tem que ter essa coisa. Você viu o que ela falou? Tem 2 maneiras quando o cara te processa. Uma delas é o quê? Relacionamento. Relacionamento. O cara xinga, o cara humilha, o veterinário é humilhado às vezes, o cara grita. Eu já vi dono de emprego gritando. Provavelmente ele grita em casa também, com família, né? Com mãe, com pai, com filha, essas coisas todas. Olha, Bruna, eu sei que você tem 1 milhão de coisas para fazer. Quer dizer que não dá para pôr o número? Deixa eu colocar o meu aqui, ó, 98926. Deixa eu ver se o meu dá. Será que o meu dá porque eu sou. Olha lá, o meu celular está aí, ó. Se alguém precisar do meu celular, é 11 aqui de São Paulo, tá? Ué, o meu dá, o seu não dá, Rafael, é isso? Porque eu sou o produtor do negócio, né? Entendi. Ó, e eu vou colocar o link também aqui para vocês falarem. O Rafael é que está aqui da nossa equipe. O Rafael, deixa eu colocar aqui, espera só um pouquinho aqui, ô Bruna. Deixa eu colocar eu vou exibir esse Linktree aqui, ó, que é para vocês falarem com a gente, não só assuntos. Deixa eu colocar aqui, peraí, que eu estou aqui na edição, eu tenho que ser piloto aqui, eu tenho que fazer tudo junto. Eu vou colocar aqui o comentário
Deixa eu colocar aqui. Ó, Ó, Luciana, uma excelente aula de degustação. Que delícia, adorei. foi degustação, mas você já falou coisa bem profunda também. Você já falou coisa bem profunda aqui, ó. Coloquei o Linktree aqui, coloquei meu telefone aí, tá? Se vocês quiserem conversar, depois ter o contato dela, ela tá sim de serviço, tá? Graças a Deus. Tem bastante coisa. Amanhã eu vou passar o dia inteiro em Juiz de Fora, porque deflagrou greve lá dos empregados. A minha cliente é a fornecedora da mão de obra. E aí é tudo CLT, gente. Como eu disse, né? Tem as pessoas com perfil CLT, sou a favor. Se a gente consegue dar mais autonomia, vamos migrando, né? Vamos tratar desigualmente os desiguais. Deixa eu fazer um convite para dar mais uma degustação, então, Gioso. Seguinte. Lá no curso, né, que eu e o Gioso estamos com essa parceria, nós vamos reeducar a medicina veterinária para que vocês saibam. Sabe qual que é o objetivo mesmo, gente? Esquece fraude. Se alguém falar assim, Gioso está contratando alguém para fazer fraude, fala, seu idiota, Gioso está contratando alguém para dar menos dinheiro para o governo. É um planejamento para ficar menos dinheiro na mão do governo, para o governo ter o mínimo necessário, porque ele faz uma gestão péssima do nosso dinheiro, e o máximo de dinheiro na mão do contratado e do contratante, para os dois ganharem mais dinheiro e menos para o governo. No meu canal aqui do YouTube, que chama Contrate Direito, tem uma playlist com 3 vídeos de sócio de serviço, tá? Podem degustar, para vocês chegarem na quinta-feira nessa aula fechada de Masterclass, que vai ser gratuita também, já mais preparados para esse encontro. Eu não vendo o sócio de serviço em curso, nada disso. O sócio de serviço é a última etapa do plano de carreira. Então, vocês precisam passar pelo processo, pela jornada de se preparar para esse topo, porque ele é difícil, mas ele é muito satisfatório. Então, fica o convite, pega lá, vai assistindo até quinta. Quinta-feira a gente entra e vamos falar como que você pode chegar nessa maravilha de dar 0 para o governo sem sonegação fiscal e mais dinheiro no bolso das partes, que é isso que o Gioso quer, e é por isso que ele fez essa parceria comigo, para levar todo esse conhecimento para vocês. A minha preocupação maior é proteger os dois lados. Eu sei o lado. O Bruno, eu sou funcionário há 30 anos. Funcionário, 13º, férias, tudo isso. Eu sei como é que é. E, nossa, a CLT tem coisa muito boa. É que ela é muito anacrônica, ela é muito antiga, ela é muito velha, tem que dar uma mexida fortíssima nela. Porque, lógico que eu quero proteger o funcionário. Eu não estou falando do funcionário babaca, que é aquele meio... tudo é contra, tudo é direito. Não, estou falando aquele que realmente é sério, quer trabalhar direitinho, quer ter o seu mínimo resguardado. Esse cara tem que ser protegido. E o dono da empresa, porque é muito imposto, é muito encargo, é tanta coisa. Tem empresa, você sabia que tem empresa multinacional que tem um escritório só de advogados. Por quê? Porque toda hora tem uma lei nova, uma normatização, uma regulamentação nova. Tem que alguém ficar em cima disso, porque senão o cara fica doido. Além do que ainda tem que atender o cliente. Ou não é? Ainda tem que ver, tem que ter, por isso que existem pessoas na advocacia especializadas, cada uma jurídica, trabalhista, o outro é tributário, isso é tanta coisa, né? Industrial, meu Deus do céu, é um monte de coisa. Olha, eu consigo fazer o trabalhista e o societário, para você ter uma ideia, né? Assim, eu não me pago outras áreas que eu não consigo. Igualzinho veterinário, como é que você pode ser cardiologista, dentista, oftalmologia? É muita coisa, não tem como, né? Gente, olha, dia 28, Bárbara, estamos aí, Bárbara Mesquita, estamos aí. Ó, foi um prazer ter você aqui, Bruna. Quinta-feira, às 20h30, estamos aqui de novo, sim, tá? E, gente, nos vemos. Um beijo, Bruna. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Equipe, obrigado aí, tá?